Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos na presença de Deus, louvando a este que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Para nós é uma alegria estar retornando aqui a esta casa para adorar ao Senhor juntamente com a sua vida. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Walter, que nos fez o convite mais uma vez para estar aqui, a todo esse ministério. Que Deus continue abençoando, continue prosperando esta amada igreja, Assembleia de Deus, Getsemane, transformando vidas através da palavra. Para nós é uma honra estar aqui hoje nesta noite, para mais uma vez ser instrumento de Deus para a sua vida através da palavra. A palavra liberta, a palavra salva, é a palavra de Deus que tira o pecado do homem para que o Espírito Santo possa fazer a obra. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Lucas, capítulo 24. No seu versículo 13. Hoje é um culto um pouco diferente, é o culto da palavra, um culto voltado para as Escrituras Sagradas. Então, faz-se necessário que se mantenha a sua Bíblia aberta para que podamos consultar sempre e observar através da Escritura o que Deus quer falar conosco, ao nosso coração, através da sua palavra. Lucas capítulo 24, versículo 13. Só para não perder o costume, estamos na Assembleia de Deus. Você que achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, a quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Aleluia. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as suas escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. Versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com ele. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Toma o seu assento hoje nesta noite, adorando, exaltando ao nosso Deus, que se encontra neste lugar e continuará falando através da sua palavra.
Meus irmãos, por favor, separe alguns minutos do seu tempo. Talvez tenhamos um tempo um pouco maior do que uma ministração, porque o estudo ele tem essa didática de apresentar alguns pontos, mas para que você entenda o que Deus deseja ministrar ao seu coração através desta palavra. Eu sempre vou dizer isso, não é nada que vem de nós, é simplesmente a misericórdia de Deus combinada com a iluminação do nosso amigo Espírito Santo, que nos dá esta dádiva, esta oportunidade de se apresentar à igreja hoje, nesta noite, como dispenseiro e mensageiro da boa vontade do Mestre. Então, como eu sempre gosto muito de dizer, quando nós vamos falar à igreja de Cristo, nos receba nesta noite, meus irmãos, simplesmente como um garçom que não escolheu o prato que irá servir, mas está ciente que vai servir a noiva do Cordeiro com a palavra que fortifica, revigora, renova, restaura e coloca de pé hoje nesta noite. Eu sempre me coloco ao serviço da igreja, e eu gosto de falar esta palavra garçom, para que eu que subo esta tribuna entenda, e para que você que me ouve entenda também. É um exercício de repetição, para que aquele que nos ouve entende que não é nada que vem de nós. Se não fosse a intermediação do Espírito Santo de Deus, nada teríamos para repassar à igreja. E para que a cada dia que eu suba a uma tribuna como essa, seja aqui, seja em outro ambiente, meu coração não me engane em pensar que sou eu que falo as coisas porque sei, porque entendo. O meu coração tem que ouvir isso todo dia, porque para Ele e dele são todas as coisas. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, o conhecimento Ele me emprestou para repassar à igreja com a ajuda do amigo Espírito Santo de Deus. Então, neste momento agora nós vamos pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem auxilia a igreja, é Ele quem ajuda a igreja, para que a igreja venha receber entendimento que vem do alto. Sem a iluminação do Espírito Santo, não temos a capacidade de entender o que Ele quer falar através da sua palavra. Então já queremos decretar que este ambiente é um ambiente de total acesso do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos esclarecer o que Ele quer nos mostrar através da sua palavra. Meus irmãos, eu particularmente, eu gosto muito do Evangelho de Lucas, por causa da forma em que ele é escrito. Eu costumo falar que eu sou fã da escrita de Lucas, porque Lucas ele é médico e ele estudou na escola de medicina da Grécia, e por isso ele tem um traço detalhista em tudo em que ele apresenta, em tudo que ele escreve. A gente observa-se olhando para o seu próprio evangelho e olhando para o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas ele tem um cunho descritivo muito interessante. Já em Atos ele começa falando sobre o surgimento da igreja primitiva e me dá o máximo de detalhes falando sobre a ascensão de Cristo, sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a expansão do Evangelho, primeiro dentro de Samaria e por todos os confins da terra, mas também já dentro do seu Evangelho, quando no capítulo 1, Lucas é o evangelista um pouco diferente, que ele não me apresenta de cara e de fato aqueles que vieram antes de Jesus, aqueles que pertenciam ao tronco familiar de Jesus. A gente percebe que Lucas já é diferente, porque Mateus, Marcos e João, eles começam falando um pouco daqueles que vieram desde Adão até Cristo. Lucas é diferente. Lucas ele começa dizendo lá no versículo 1: eu, Lucas, escrevo para que Teófilo possa entender algumas coisas que partem da oralidade e precisam entrar na história. Lucas entende que o que passa pela boca de alguém não pode se perder no meio do caminho. A informação que parte de alguém precisa ser escrita para que alguém venha ter acesso àquilo que outra pessoa disse. É por isso que Lucas é tão detalhista que ele não começa falando de Jesus.
Ele fala um pouco da sua família por parte materna. Lá no versículo 5 ele vai dizer: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e a sua mulher se chamava Isabel, e era ela uma das filhas de Arão, e eram irrepreensíveis diante do Senhor, andando sem repreensão em todos os mandamentos, preceitos do Senhor. E aí chega o versículo 7, que apresenta toda a problemática da história, onde ele vai dizer: não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. A gente conhece o milagre que acontece na vida desse casal, porque Zacarias seria o pai de João Batista. João Batista seria aquele que trilharia o caminho, já dito lá no Isaías capítulo 40, quando Isaías começa a dizer: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho e preparai a vereda. Mas seria a ferramenta de Deus para que uma jovem virgem viesse receber a visita de um anjo dizendo: Maria, tu vai gerar, tu vai ter um filho. E ela falou: como é que uma jovem virgem que não conheceu o seu marido vai ter um filho do Espírito Santo? Aí o anjo olha para ela e fala: é simples, Isabel, a tua prima, era estéril e está no 6º mês de gestação. Versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Percebe como Lucas ele tem um cunho descritivo muito interessante, porque ele é um ótimo ouvinte, mas ele é um excelente escritor daquilo que ouviu. Isso não seria diferente no capítulo 24, que é o último capítulo deste livro, que marca sobre a ressurreição de Cristo, quando Cristo está ressurgindo ao 3º dia. Só que para falar da ressurreição, precisamos falar do Calvário. Para falar de Calvário, precisamos falar de propósito. Para falar de propósito, precisamos falar o porquê que o Calvário se deu. Eu costumo dizer, particularmente, que a história do Calvário ela não nasce na Via Dolorosa. A história do Calvário não nasce no Sinédrio, não nasce no Getsemane, não nasce quando Jesus está posto entre Barrabás e Barrabás é escolhido para ser solto, não. A história do Calvário, ela nasce antes que eu viesse a nascer, que outra pessoa viesse a nascer, que o primeiro homem da Bíblia viesse a nascer, justamente dentro daquela situação onde Adão, nascido de Deus, ele vai cair dentro do Jardim do Éden. A gente começa a olhar a história do Jardim do Éden e a gente vê que a história do Calvário está dentro desta situação. Por quê? Eu costumo dizer que o que está sendo tratado ali é um processo criminal que está instaurado. Eu gosto de brincar um pouco assim, porque eu faço direito e para mim é mais fácil captar, trazendo para aquilo que eu tenho facilidade de conhecer. O que está acontecendo ali, meus irmãos, é a instauração do processo criminal por causa do flagrante delito. Deus estava olhando toda aquela situação, mas Adão caiu e não foi induzido ao erro. Adão caiu porque teve proximidade com o pecado, Eva teve proximidade com o pecado, o fruto proibido estava ali, só que a lei ela não é flexível, a lei ela é dura lex, e por isso nós temos que entender que Deus falou: olha, não coma daquele fruto. Mas a serpente, ela engana a mulher, Eva come do fruto, Adão come do fruto. E se a gente tem um olhar um pouco técnico dentro dessa história, a gente vê que algumas sentenças provisórias foram liberadas para 3 personagens dentro dessa história. Te provo, lá em Gênesis, o Senhor olha para Adão e fala: Adão, por causa do teu pecado, por causa do teu erro, do suor do teu rosto tu comerás. Para tu comer, tu vai ter que plantar, aguardar aquilo que tu plantou crescer, aguardar aquilo que cresceu chegar na madurez necessária para que tu se alimente. E eu não vou facilitar, a terra vai produzir espinhos também, porque tu vai ter que saber a hora de plantar e a hora de deixar de plantar, a hora de colher e a hora de deixar de colher. Ele olha para a serpente e fala: para você vai ser maldita, você vai rastejar durante toda a sua existência, o teu ventre vai rastejar na terra e tu vai se alimentar de pó. Ele olha para Eva e fala: Eva, você também tem que levar uma sentença por causa do teu erro, por causa do teu pecado. Eu aumentarei as dores de parto. Então, se existe uma mãe aqui que passou pela dor do parto, é por causa de Eva, por causa do pecado dela, em que Deus falou que aumentaria as dores do parto. Por quê? Porque aquilo que estava sendo gerado teria que vir ao mundo e enfrentaria alguma dor por causa daquele que a gerava. Mas dentro de 3 sentenças que foram liberadas,
Deus ainda tem misericórdia, porque a sua misericórdia, ela se renova toda manhã. Ele olha para Eva e fala: Eva, nem tudo está perdido. Por quê? A semente da serpente vai ser maldita, não tem jeito para ela. Mas ele olha para Eva e fala: mas da tua semente, da semente da mulher, vai vir alguém que tenha capacidade. E que capacidade ele vai ter? Ele vai ser mordido no calcanhar, mas ele tem poder o suficiente para pisar na cabeça da serpente. Ele olha para Eva e fala: eu preservo a semente do teu ventre, porque da tua semente vai vir alguém que pode, da tua semente vai vir alguém que tem, da tua semente vai vir alguém que é poderoso o suficiente. E talvez a cabeça de Eva, ela entra no complexo dizendo: talvez da minha semente seja o meu filho que vai nascer. E talvez por isso ela coloca o nome de Caim, porque Caim, dentro da sua língua, significa o adquirido, aquele que foi dado por herança. Talvez ela falou: varão perfeito vai ser meu filho, vai nascer no meu ventre. Arriscando-se os planos, Caim é o primeiro homicida da história da Bíblia. Mata seu próprio irmão, é colocado uma marca sobre ele, e aquele que o matasse receberia a vingança de Deus 7 vezes mais. E a gente percorre por essa história, e se a gente fala do direito que está acontecendo aqui, percebendo comigo, a gente tem todos os personagens de um tribunal. A gente tem o justo juiz, que está no céu. A gente tem o acusador, que participou do rolo, que está em forma de serpente. A gente tem 2 que estão assentados no banco do réu, aguardando a sentença. Mas espera aí, tem juiz para impetrar a sentença, tem ministério público para acompanhar a sentença que vai ser impetrada, tem réu que está sentado no banco para receber a sentença. Mas a minha alma, ela vê a ausência de um personagem principal para a boa manutenção da justiça. Tem alguém para julgar, tem alguém para acusar, mas não tem ninguém para defender. É por isso que João vai dizer que ele é o advogado, que levou sobre si as nossas causas, e ele intercede junto ao Pai por nós. Ora, o que nós aguardamos dentro desta teórica agora é o advogado. E o advogado, ele tinha uma prerrogativa. E que prerrogativa era essa? Ele não podia cair no mesmo erro que os réus. Ele não podia cometer o mesmo delito. Agora você imagina o dia de hoje, um advogado que está advogando por alguém que roubou e ele também rouba, um advogado que está advogando por alguém que matou e ele é homicida também. Não cabe na nossa lógica. É por isso. E como é que a gente vai entender que alguém vai vir e não vai ser contaminado pela semente do pecado, se o salmista disse: no pecado eu fui gerado, e no pecado eu fui concebido por causa dos meus antepassados. Ora, a semente do pecado já germinara, e todo aquele que é nascido de Adão automaticamente passa pela semente do pecado. Homens fantásticos na história da Bíblia vão se desenhar. Patriarca Abraão, homem de Deus, gente, homem que vivia a vontade de Deus, foi chamado no capítulo 12 de Gênesis. Só que antes de Abraão ele ser homem de Deus, ele era artesão, fazia ídolo de gesso, de madeira, era idólatra, já havia passado pelo pecado, mas tinha uma promessa que acompanhava ele. Que promessa é essa? O Senhor falou: Abraão, eu vou te fazer pai de uma grande nação, assim como são incontáveis as estrelas do céu, incontáveis serão aqueles que vão vir depois de você. Aí depois a gente começa a se conformar, se não é Abraão, é Isaac, porque está passando por uma linhagem nova, está passando por uma situação nova. Depois do primeiro patriarca, Isaac quase foi sacrificado, fazendo uma alusão ao sacrifício de Cristo, mas o anjo impediu que Abraão viesse imolar o seu próprio filho. E ele falou: ainda não é Isaac, mas eu coloco uma promessa sobre ele também. E que promessa? O Senhor falou: Isaac, eu espalharei a tua semente assim como se espalha o pó da terra, do ocidente ao oriente. Se não é Isaac, pode ser Jacó, mentiroso, enganador, traiçoeiro, roubou a bênção que não lhe pertencia, enganou seu pai, coitado, estava cego, colocou aquele espelho para fingir que era seu irmão, toma uma bênção que não lhe pertencia, vive fugitivo durante anos. Quando chega no Val de Jaboque para dizer: as coisas vão se acertar comigo e Esaú, Deus entra no meio e fala: não, antes de se acertar com ele, você vai ter que se acertar comigo. Eu tenho que colocar uma marca na tua vida. Toca na coxa daquele homem. Estudiosos vão dizer que ele toca no nervo ciático, e agora aquele homem está tocado, e por isso o seu nervo é encolhido. É por isso
que os judeus até hoje não comem este nervo do animal, que é o nervo ciático. É um nervo muito importante também do nosso corpo. Ele tem aproximadamente 1 metro de extensão e 2 dedos de largura. E Deus toca naquele homem para marcar a sua história. Só que a minha alma, olhando esse liame, ela começa a se animar. Por quê? Porque agora não só tem um filho. Jacó tem 12 filhos. Um dos 12 vai salvar. Um dos 12 vai ser aquele que vai lutar por nós, que vai advogar por nós. Só que eu vim aqui hoje, nesta noite, para dizer que Issacar não pôde, Zebulon não pôde, José não pôde, Benjamim não pôde, Rúben não pôde, Simeão não pôde, Dan não pôde, Naftali não pôde. A gente começa 12 tribos, dessas 12 tribos vai sair alguém. Ninguém dos 12, então a gente sai. Agora dessas 12 tribos entra no juiz. Algum juiz vai poder. Eu vim aqui também dizer que Eude não pôde, Otiniel não pôde, Sangar não pôde, Jair não pôde, Débora não pôde, Baraque não pôde, Sansão não pôde, e a gente começa a se desesperar. Chega no último juiz e profeta, Samuel, ele também não pôde, mas ele recebe uma palavra. Que palavra é essa? Enche o teu chifre de azeite e vem. Eu não achei quem pode, mas eu achei de onde vai surgir, do rebento de Jessé e da raiz de Davi. Está vindo alguém que pode, está vindo alguém que tem, está ouvindo alguém que foi selado. Da casa de Davi eu vou surgir alguém que tem poder para advogar por esse povo. Aí a gente começa a animar, não, é da casa de Davi. Se não é Davi, é um filho de Davi. A gente se frustra de novo. Adonias não pôde, Salomão não pôde, Absalão não pôde. Aí depois de Salomão a gente fala, não, algum filho de Salomão vai ter gente. Roboão não pôde, rei do norte e rei do sul. Um rei para cada lado, 24 reis para cada lado. E a gente fala, meu Deus, como é que essa história vai terminar? A gente começa a animar dizendo, não, Deus está preservando alguém do reino do sul. Se corrompe o reino do norte, se corrompe o reino do sul, 10 tribos se corrompem, as outras 2 que sobejaram no outro reino se corrompem também. E a gente fala, como é que isso vai se dar? Como é que isso vai terminar? E essa história só é interrompida porque eu gosto muito de um profeta, que ele começa a dizendo assim na sua chamada profética: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, entrei no templo do Senhor e eu tive a visão de um grande trono branco, a fumaça enchia o templo, e a primeira coisa que eu disse, que eu tive a capacidade de dizer, foi: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuro lábio. Percebeu? Que a glória de Deus não é para mostrar o quanto eu tenho, mas é para mostrar o quão falho miserável eu sou, e que se não for a mão do Deus que me sustenta, nem de pé eu consigo ficar. Tem alguém que propaga por aí que a glória de Deus mostra o quanto eu sou usado. É mentira. A glória de Deus é um imenso espelho reflexivo, em que a gente olha para ela e fala: eu não posso, é Ele que pode. A gente olha para ela e fala: eu sou um homem cheio de trapo de imundícia, é o Senhor que tem, e se Ele quiser cessar o oxigênio que eu tenho, eu não posso fazer nada. Eu só respiro porque Ele soprou o sopro da vida na minha narina. Quem olha para a glória de Deus entra num estado de pequenez e fala: eu não posso ficar de pé diante da glória daquele que é poderoso. Na glória de Deus eu não mostro o quanto eu sei, na glória de Deus eu não mostro o tom que a minha voz atinge, na glória de Deus eu não mostro as minhas qualidades, na glória de Deus eu entendo quão falho, miserável, corrupto eu sou, e eu sou totalmente dependente da glória e da misericórdia de Deus. Irmão, se Isaías falou ai de mim, eu não vou falar também. Se Isaías falou coitado de mim, eu vou me achar alguma coisa? Eu vou pensar que eu posso fazer alguma coisa? Eu vou pensar que é alguma coisa que vem da minha própria boca, que vem do meu próprio pensamento, que é o meu próprio QI, que é muito arrumado? Não, eu vou pensar, é Ele na minha vida, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que é o dono, projetor da minha vida. Eu passo a ser um instrumento que estou sendo utilizado para a glória, o poder e aperfeiçoamento de Cristo através da vida de alguém. E esse profeta, eu gosto também desse profeta. Eu já ministrei aqui sobre Isaías 51, Isaías 54, e eu gosto desse profeta porque ele é um profeta que ele tem alguns acessos. Ele é profeta messiânico, ele é o profeta que mais falara
da primeira vinda de Jesus. E eu gosto porque ele só precisou de 3 capítulos para me devolver a esperança. No capítulo 7, ele dá algumas advertências para o povo de Israel se consertar. Não se consertou, foi para dentro da Babilônia. No capítulo 8, ele mostra a Síria como uma navalha de Deus para cortar esse povo no meio. Só que no capítulo 9, Isaías acorda meio inspirado. E ele já não fala de juízo, de julgamento. Ele interrompe esta sequência. E no capítulo 9 ele começa dizendo: a terra não ficará totalmente entenebrecida. Para o nosso português, a terra não vai ficar em trevas durante todo o momento. E talvez alguém na praça que já estava acostumado a Isaías falar esses textos bonitos, fala: Isaías, você está querendo dizer com isso que a terra não ficará entenebrecida? Haverá um sol que nascerá para Cafarnaum e por toda a região. Complica mais ainda. Como é que é esse sol? É um eclipse que vai acontecer? Isaías, cheio de Deus, ele olha para aquele pessoal e começa a dizer assim: eu não estou entendendo nada, né? Eu quero dizer que a terra não vai ficar escura, a terra não vai ficar entenebrecida, porque ele vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele vai ser chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que Isaías está querendo dizer está mais próximo do que a gente aguarda. Está vindo alguém que pode, está vindo alguém que tem, está mais próximo do que a gente pensa. Está vindo alguém que vai ser gerado para um propósito. E antes que ele terminasse o seu livro, ele ainda escreve no capítulo 53: quem deu crédito à sua pregação e por quem moveu-se o braço do Senhor? A sua geração é retirada da terra, e quem contará o seu testemunho? Verdadeiramente o castigo que nos trouxe a paz já estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está vindo aí alguém que vai advogar por nós através da carne e do sangue. Jesus está vindo aí. Jesus separado para isso. Os tempos começam a se mudar, a se passar. E, gente, eu conjecturo dizendo que já havia uma sentença pronta. Já havia uma sentença com o meu nome e com o teu nome. Porque não haveria advogado excelente que fosse que pudesse entrar nessa causa para ganhar por nós. O preço era alto demais. Não tinha greve suficiente para pagar essa sequência de erro. Porque a gente nunca se consertava. Cada dia pior, cada geração pior, fazendo pior, indo a pior. Só que na minha conjectura eu penso no tribunal sendo feito e o cordeiro analisando a sentença pronta para ser lida, ele entra na frente e fala: pai, tem gente para acusar aí, o senhor vai julgar, mas não tem ninguém que possa defender eles. Se não tem homem na terra, eu vou em lugar deles. Se não tem ninguém na terra, pode me chamar que eu vou escolher esse povo aí, eu vou defender esse povo. Aí o MP, eu trabalho nisso lá dentro da VEP, ali no centro do Rio, estagiando na vaga de execução penal. O MP nunca quer ver o progresso em prol do apenado. O MP, ele sempre vai ser pró-sociedade. Ele sempre vai ser aquele que defende o direito da sociedade. E às vezes a defesa entra com uma progressão de regime, o MP opina para indeferir aquela progressão de regime, porque o apenado merece, e esse MP ele tenta embargar lá as coisas no céu, dizendo: olha, não pode, porque tu é igual ele é, tu faz parte da Trindade, tu é o Alfa, ele também é, tu é o Ômega, ele também é, tu é a estrela da manhã, ele também é. Aí eu gosto do livro de Filipenses que vai dizer: ele desprendeu-se do alto da sua glória, a glória ficou em cima, e ele habita entre os homens comuns como servo para cumprir a promessa do seu Pai. Ele fala: o problema é a glória fica em cima, eu venho como carne para responder esse processo. O problema é o poder vem através da matéria humana, mas a minha carne vai ser a defesa que eles estão aguardando. Aleluia, Deus! Nascido numa manjedoura, 30 anos trabalhando como carpinteiro, as mãos calejadas,
de martelar, pregar, 3 anos e meio na expansão do Evangelho, falando que ele veio de cima, ele voltaria para cima, mas em cima tinha alguém aguardando este povo que seria eleito, e ele veio para quem tinha direito, e quem tinha direito rejeitou, e é por isso que eu e você estamos debaixo dessa graça. Eu não nasci em Jerusalém, você não nasceu, mas eles rejeitaram quem era para eles aceitar, e é por isso que é gratuita a salvação e distribuída para todos que confessam o nome de Cristo. Vem por nós. E quando entramos aqui na história da cruz, entramos na última audiência de custódia, onde vai ser lida a sentença. E a sentença ela é lida às 3 horas da tarde daquela sexta, quando Jesus ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que estão fazendo. Ele olha para cima e antes de expirar, ele vai dizer: Tetelestai, o preço está pago, e não há crédito nenhum que este povo precise pagar. Jesus foi o único advogado que tirou a sentença de quem era para receber e colocou a sentença sobre os seus próprios ombros. Meu Deus. Advogados, por mais bons que existam por aí, nenhum vai querer dizer para o apenado: venha para a liberdade que eu vou pagar o preço dentro da prisão por causa do teu crime. Jesus foi o único que falou: vocês estão livres para andar por um caminho, este preço eu pago. Jesus nos arrancou do banco do réu e falou: se não tem defesa o suficiente, que a minha carne seja a defesa deles, que o meu sangue seja a defesa dele, porque todo o testamento envolve sangue, e foi o sangue de Cristo que nos deu o testamento da vida eterna em Cristo Jesus. Ele expira e vai dizer: Pai, recebe meu espírito. E na minha conjectura, naquela mesma hora, ele volta ao tribunal do júri. E quando a sentença já estava pronta para ser lida, ele fala: nem precisa ler a sentença, já paguei o preço que era para ele pagar. Ele pega a sentença, começa a retalhar. E se eu acredito que Jesus está no passado, conhece o meu presente e já está no meu futuro, nada impedia, porque ele também está entre todas as gerações, de falar: já prepara o perseguidor para escrever um negócio, já prepara Paulo para escrever o que, Senhor? Já manda ele escrever lá Romanos capítulo 8, escrever o que? Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para ser mais ousado, vou pedir: e agora quem nos condenará, se foi Cristo quem morreu? E agora quem é que vai condenar esse povo, se quem tem a capacidade de condenar porque pagou o preço falou: vocês estão livres para escolher quem vocês querem, vocês estão livres para andar pelo caminho que vocês desejam. Eu tirei vocês da cadeia do pecado e te dei capacidade de escolha. Só que estamos aqui hoje, nesta noite, dizendo igual Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se somente tu tem palavra de vida eterna? É com dor, mas eu permaneço, é com dificuldade, mas eu permaneço, porque ele que podia nos acorrentar, nos liberou para que pudéssemos ser livres através do novo caminho escrito pelo seu sangue. Jesus é a novidade. Jesus foi habeas corpus impetrado. E quando entramos aqui, precisamos entrar aqui, já vou encerrar. Lucas 24, Jesus está ressuscitando, gente. Terceiro dia, domingo de manhã, e ele diz: só pode esperar, que no domingo de manhã eu vou ressuscitar. Vocês têm que ter fé para crer. E esse momento é lindo, que Jesus, ele ressuscita, as mulheres vão levar alguns perfumes para o corpo, só que não tem corpo, porque Jesus está num corpo totalmente glorificado. Se apresenta para aquelas mulheres e fala: vão avisar os meus discípulos que eu já ressuscitei. É a verdade aquilo que eu estou dizendo. Ora, Jesus disse, lá em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em quem? Crede em mim, crede nos meus profetas. Na casa do meu pai vai ter muitas moradas, senão nunca teria dito: eu vou ter com meu pai e vos prepararei lugar.
E eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie outro Consolador. E ele vai dizer lá no capítulo 24 de Lucas, no versículo 49, portanto, ficai em... Vamos lá, você conhece. Portanto, ficai em Jerusalém. Até que do alto vós sejais revestidos de... Jesus está dizendo, aguardem em Jerusalém, porque em Jerusalém, no tempo certo, na hora certa, no dia certo, vocês serão visitados com poder. Entendeu o recado? Abraçou a ideia. Só que a gente vai lá no versículo 13. O que o versículo 13 vai dizer? E naquele mesmo dia, 2 dos seus discípulos estavam a caminho de Emaús, que distava 70 estádios, ou aproximadamente 12,4 quilômetros de Jerusalém. Como é que a nossa mente entende? Será que teve um erro de informação? Jesus disse, aguarde Jerusalém, porque o que eu tenho para fazer acontece em Jerusalém. E tem alguém no domingo de manhã, que era o domingo para ter alegria, andando triste. Tem alguém no domingo de manhã, que era para ser um domingo de regozijo, e está andando triste. Mas eu dou graças a Deus, que antes de ir para Jerusalém visitar os que lhe esperam, Jesus vai a caminho de Emaús para buscar alguém que precisa voltar do lugar que saiu. Jesus vai a caminho de Emaús para trazer alguém que precisa voltar para o caminho que saiu. Olha aí. Sabe o que eu vim pregar para crente hoje nessa noite? E quem vai para Emaús não desvia. Quem vai para Emaús não deixa de tomar Santa Ceia. Quem vai para Emaús não entrega carteira de dinheiro para o pastor e nem de obreiro. Por quê? Porque existe uma linha tênue entre Jerusalém e Emaús. Por mais que seja 12 quilômetros, existe uma linha tênue em me fazer pensar que Emaús é só mais uma cidade. Só que Deus me disse quando eu estava dentro do trem, voltando da cidade para vir aqui ministrar para você. Existe uma grande diferença. Em Jerusalém tem sobrenatural de Deus. Em Emaús tem naturalidade dos homens. Em Jerusalém tem poder que vem do alto. Em Emaús não acontece nada de diferente do que já estamos acostumados a ver. Aí eu disse, Senhor, e o que tu quer dizer com esta palavra? Eu me disse, é claro, quem vai para Emaús não está desviado. Quem vai para Emaús canta na sexta, canta no domingo, canta na quarta. Só que ele já entrou dentro de uma naturalidade excessiva. E ele não tem a capacidade de enxergar as coisas na sua vida com os olhos espirituais. Quem entra para Emaús caiu de cabeça na naturalidade. O cara fala no natural, anda no natural, caminha no natural. Ele esquece da capacidade que Deus tem de reverter alguns quadros. Ele esquece da capacidade que Deus tem de entrar em algumas situações. Ele abraça o natural e fala, eu não consigo ver nada na frente dos meus olhos. Ele esquece de Hebreus que vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Quem anda para Emaús está acostumado a ver o que tem na mão. Só que Deus está dizendo, discípulo não tem que olhar para o que vê. Discípulo tem que olhar para o caminho e falar, eu não conheço a rota, é Ele que vai me guiar. Eu não conheço o caminho, é Ele que vai me levar. Deus me trouxe neste culto para dizer, vamos sair de Emaús e voltar para Jerusalém. Emaús é sutil. E a gente já não percebe quando entrou em Emaús. Emaús vou me arrumar porque é mais um culto de sexta-feira. Emaús domingo tem culto. É mais um culto dentro dos cultos normais. Eu quero te trazer a consciência de que o ambiente natural é dentro da tua casa. O ambiente natural é na escola que você estuda, no trabalho que você desempenha, na faculdade que você estuda. Não venha tratar como natural este ambiente, que é o sobrenatural de Deus. Não tem como eu entrar por estas portas e pensar que é só mais um dia, se é o dia de vivenciar o sobrenatural de Deus. Não tem como eu entrar por este ambiente e pensar que é só mais um culto de celebração. Eu tenho que entrar aqui dizendo, eu estou pronto e apto para sentir a presença de Deus naquilo que Ele quer falar. Deus está dizendo com você hoje, nessa noite, nesses 20
20 minutos que restam para acabar esta palavra, esqueça do que tu fez nesta semana, esqueça de como teu sábado vai iniciar e coloque a tua cabeça neste ambiente, dizendo: este ambiente é o ambiente do sobrenatural de Deus, e é aqui que Ele me revela as verdades do meu coração. O nosso problema é que a gente quer trazer o nosso excesso de naturalidade para cá. A gente quer trazer o problema do trabalho para cá. Deus está dizendo: se tu tiver a capacidade, nos 10 minutos que faltam, desligar a tua mente do que te espera em casa e aproveitar desta presença que está derramada aqui, é Ele te transportando de uma Emaús natural para dizer: volta comigo para Jerusalém. Você tem que voltar a ser o crente de 10 anos atrás que tu era. Eu me preocupo demais, irmãos, quando o crente começar a ser enxergado como natural. Francamente, se você é natural no seu trabalho, tem algum problema contigo. Se tu é natural na escola que você estuda, tem algum problema contigo. Se tu é só mais um na faculdade que você estuda, tem algum problema com você. Irmãos, alguém tem que olhar para a gente e falar: aquele varão tem um parafuso a menos. Aquela irmã tem que ir urgentemente no psiquiatra. Por quê? A gente está trabalhando todo mundo, a irmã começa a falar numa língua estranha no meio do trabalho. A gente está todo mundo estudando na faculdade, tem um maluco lá fora louvando, sentindo a presença de Deus. A gente está todo mundo dentro do ônibus preocupado com o trabalho, e tem um varão com indachim cavalhado no último volume no fone, cantando, louvando a Deus. Por quê? Porque alguém tem que olhar para a gente e dizer: esta pessoa não é daqui, este camarada não é daqui, essa moça não é daqui. Busque na tua mente quando foi o último dia que alguém torceu a cara para você e disse: essa pessoa é estranha, essa pessoa é antinatural. É verdade, porque a gente não nasceu aqui, fomos projetados lá, nascemos do natural aqui, mas não caminhamos do natural. Nossa vida é pautada no sobrenatural de Deus. Aleluia, Deus. Porque no início da nossa caminhada a gente faz uma loucura. Depois que a gente tem 20 anos de crente, a gente começa a se enquadrar no: não, não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, o que é que vão pensar de mim? Deus está dizendo: quanto foi que eu te cobrei naturalidade? Eu quero que nos dias normais tu viva o sobrenatural de Deus. Eu quero que nos teus dias corriqueiros tu viva a expansão do sobrenatural de Deus na tua vida. E é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus se apresentou, começou a conversar com eles. Só que a Bíblia vai dizer que eles tinham olhos como que fechados. Irmãos, cá entre nós, isso não é a Bíblia, não, sou eu. Nada me faz entender que eu caminho 3 anos e meio com ele e eu não sei o tom da voz que ele tem. Eu caminho 3 anos e meio com ele e eu não sei o cheiro que ele exala quando ele passa. Eu caminho 3 anos e meio com ele e eu não sei o ambiente que se modifica quando ele se apresenta. O que Deus está dizendo é: não deixa que os teus tempos de serviço te roubem a sensibilidade de saber aonde Jesus está, o tom da voz que ele tem e da forma que ele fala. Que Deus nos livre de nós termos mais de 20 anos de crente, só que perder a sensibilidade de saber: é Jesus que está falando, é Jesus que está passeando, é Jesus que está fazendo. Que Deus nos livre de alcançarmos uma falsa maturidade e perdermos a sensibilidade de andar na rua, escutar a voz de Deus no pé do nosso ouvido, de estar dirigindo no trânsito e começar a chorar porque sentimos a presença de Deus. Deus está dizendo: eu quero que tu volte a ser aquele crente avivado da cabeça ao pé. Eu quero que tu volte a ser aquele crente sensível na minha presença. Aleluia! Glória, glória a Deus!
caminha com eles, vai caminhando com eles. E aqui eu encerro, para nós irmos para o nosso carro. E chega no versículo 28. Olha como Jesus é inteligente. Esse dia foi a primeira vez que eu percebi isso nesse versículo. E chegaram à aldeia para onde iam. Eles chegaram em Emaús, chegaram na porta de Emaús. Só coloca o versículo 28 para a igreja ler. Chegaram em Emaús. E ele fez como quem ia para mais longe. Jesus não veio trazer o discernimento para aqueles homens? Com certeza. Talvez Jesus não tinha outro ambiente para ir. Mas o que Jesus quer provocar aqui é uma sensação. Chegou na porta de Emaús, eles vão entrar. Jesus se afasta. E meus irmãos, nada me faz entender que esse constrangimento aqui é um constrangimento de recepção. Esse constrangimento é engraçado. Enquanto ele estava perto, a gente sentiu o negócio. Só que ele deu a sensação de ir para mais longe, e o negócio que a gente sentia esfriou. E o negócio que a gente sentia se tornou no vazio. Chama ele, Jesus, entra para ficar conosco hoje nesta noite. Jesus é especialista em me causar a mínima sensação do que é a falta daquele que anda perto, fala perto, conversa perto. Irmãos, se engana quem já provou o nível da presença de Deus e agora prova um nível muito menor e fala que está satisfeito, e fala que já está bom, que está sentindo. Meus irmãos, não tem como eu provar um nível desta presença e não vir para cá dizendo eu quero mais. Não tem como eu provar um pouco desta presença e voltar dizendo eu quero mais, eu quero mais. O que eu tenho ainda é pouco, eu quero mais. Porque o que muita gente não sabe é que a nossa alma não foi projetada para viver longe de Deus. Nossa alma foi projetada para viver perto de Deus. E é por isso que nesta sexta-noite você vai sair daqui com esta palavra queimando no teu peito. Mas tem alguém que vai beber até 4 horas da manhã, vai tomar 2 remédios para tentar dormir, vai colocar a cabeça no travesseiro e falar engraçado. Me deitei com todas as mulheres que eu podia, bebi todas as bebidas que eu senti vontade, mas ainda me falta alguma coisa. Só que você vai sair daqui desse culto cheio de problemas para resolver na semana que vem. Você vai sair alegre, vai deitar e vai dormir, porque o que te faltava não te falta mais, que é a completude da presença de Deus. Irmãos, que seja de alento para a nossa alma, a gente não tem a vida que a gente pensou ter um dia. Ou você já pensou ter essa vida? Não. Todo mundo falou, eu com 30 anos, eu tenho 21. Eu com 10 pensava, eu vou estar morando com 20 anos na ponta do Recreio. Eu vou ter o carro que eu quiser dentro da minha garagem. Vou ser o homem mais rico dessa cidade. Só que a gente cai numa realidade e vê que às vezes as coisas não é do jeito que a gente pensou. Mas se é alento para a nossa alma, a gente tem o que muita gente pagaria para ter hoje nessa noite. Tem gente que pagaria caro para sentir o que você está sentindo aqui. Só que graças a Deus a presença de Deus não está à venda. O dólar não compra, o euro não compra, o real não compra, as libras esterlinas não compram. A presença de Deus é de quem se aproxima, quem anda perto, fala perto, pede perto. Tem alguém que pagaria milhões para ter a paz que você tem, mas não consegue ter, porque nem tudo é o dinheiro que compra. A presença de Deus é aquilo que a nossa alma tem sede, tem fome, todos os dias da nossa vida. Ninguém aqui mora na aula do Recreio, infelizmente. A gente mora no Jardim Novo, Padre Miguel, Bangu, Realengo. O nosso ponto de referência não é o posto 12, o posto 11, é a UPA de Jardim Novo, é a Clínica da Família.
Mas a gente tem que esse pessoal às vezes não tem. Que é a presença de Deus que enche a nossa alma. A gente vai voltar para casa hoje sabendo que no final do mês tem conta para pagar, mas essa preocupação não rouba de mim a alegria de estar debaixo da presença de Deus. A gente volta para casa andando de Uber, de moto, de bicicleta, mas a gente é completo porque a presença de Deus é um molde que encaixa no buraco da nossa alma. E a gente fala: eu não tenho o dinheiro que eu queria, mas eu tenho a presença que muita gente não tem. Eu não tenho a casa que eu queria, mas eu tenho a presença que muita gente não tem. A presença de Deus é a completude da nossa alma. E Deus me trouxe aqui para você entender isso, colocar isso na tua cabeça. Jesus ainda não sabia que era Jesus. Entra, come conosco. E o que salvou a vida daqueles homens foi porque dentro de Emaús tinha uma mesa. E o que vai salvar o teu excesso de naturalidade hoje nesta noite é que tem uma mesa posta aqui nesse lugar. E onde tem mesa, tem proximidade. Onde tem mesa, tem comunhão. Onde tem mesa, todo mundo senta no mesmo nível, come da mesma coisa para sentir a mesma coisa. Glória a Deus, aleluia! Eu me perguntei: Senhor, por que o povo de Jerusalém estava alegre e esses dois em Emaús estavam tristes? E eu me disse: é óbvio. Quem ficou em Jerusalém já recebeu a notícia e vive na espiritualidade, está dizendo: verdadeiramente eu acredito que Jesus ressuscitou. Só que quem quer estar a caminho de Emaús não recebeu notícia nenhuma e por isso não tem alegria. Permita-me ser franco. É por isso que tem como sim a gente escutar o mesmo louvor e alguém sentiu uma coisa, o outro sentiu outra. A gente escutar uma palavra e alguém sentiu uma coisa, sentiu outra. Deus me disse: é só olhar para o caminho que está levando. Tem gente que está em Jerusalém e por estar em Jerusalém já sabe aquilo que vem de Deus. Agora tem gente que está em Emaús, está desesperado aqui pensando nos problemas que vai ter daqui a uma semana, e esse problema não lhe dão paz de provar a completude da presença de Deus. Só que Deus está dizendo: se tu não tem como se acalmar, a tua ansiedade não deixa tu sentir a minha presença, senta nessa mesa comigo, porque nesta mesa tu vai voltar a olhar a minha presença como tu olhava antigamente. Só que a mesa de Jesus é diferente. A mesa dos presidentes tem poltronas diferenciadas. Um senta num nível, outro senta no outro. Quem tem mais senta num lugar, quem tem menos senta em outro. Aí eu estava vindo para cá e Deus me disse: fala para o meu povo que a minha presença é a única mesa que não tem cadeira e poltrona. Todo mundo senta no chão, come da mesma coisa e tem o mesmo sentimento. Procure algo mais igualitário do que a presença de Deus. Senta numa repartição pública, se você está de camiseta, alguém te barra na porta. Por quê? Porque o costume é terno e gravata. Quem tem terno e gravata entra. Quem tem de camiseta tem que comprar uma camisa para entrar. Só que a presença de Deus não. A presença de Deus sente quem tem dinheiro, sente quem não tem, senta quem trabalha de CLT, quem é empresário, senta quem dirige um carro de ano, quem anda de bicicleta, porque a presença de Deus não se prende a classes. É por isso que existe alguém que tem uma mansão hoje e está sentindo a presença de Deus. E tem a gente aqui que não é rico, não tem recursos para dar e vender, mas sente esta presença do mesmo jeito, porque estamos sentados na mesma mesa, comendo da mesma comida para ter a mesma experiência. Glória a Deus, aleluia. E Deus me disse: ter pontos de vista é interessante. É saudável ter ponto de vista diferente. Eu posso gostar de azul, o irmão gosta de preto, a irmã gosta de roxo. Isso é normal, porque todo ser humano é diferente, temos opiniões diferentes. Mas quando falamos de obra de Deus, não existe ponto de vista diferente. Obrigatoriamente a gente tem que comer do mesmo pão, beber do mesmo vinho, para poder sentir a mesma coisa.
É por isso que as nossas opiniões diferentes cessam daquela porta para fora. Aqui dentro, a gente senta no mesmo nível, olha dentro do olho do outro, come no mesmo pão para dizer: eu tenho diferenças com você, mas aqui dentro a gente olha para o mesmo alvo, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E quando Jesus senta na mesa, começa a partir o pão, eles começam a olhar para o outro e falam: opa, eu ainda não sei quem é esse camarada aí. Só que você lembra de Jesus que acompanhava a gente? Ele era o único que partiu o pão diferente. Todo judeu dentro do rito parte o pão olhando para baixo, consigo, dando graças ao Pai que está em cima. Jesus tinha intimidade suficiente, por isso ele pegava o pão, apresentava para cima e dizia: Pai, graças eu te dou. Eles estão sentados, Jesus pega o pão, aponta para cima e ele fala: pera aí. Todo mundo parte o pão olhando para baixo, mas a gente lembra de quem mandou a gente sentar na relva. Ele partiu o pão olhando para cima. No partir do pão, eles falam: é Jesus que está do nosso lado. As escamas dos olhos caíram e eles falam: é Jesus que estava caminhando com a gente, é Jesus que está sentado com a gente. E Jesus fala o quê? Vamos chá com eles? Jesus desaparece. E na mesma hora, eles se olharam e falam: porventura não arde em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava? E agora, a gente vai dormir aqui, vai esperar amanhecer? Arruma a mala. Já está de noite, arruma a mala. Vamos voltar para Jerusalém, porque Emaús não é lugar de discípulo que foi criado no poder de Jerusalém. Não vamos nem dormir. Não, vamos dormir não. Vamos voltar para Jerusalém. Jerusalém é o poder que vem do alto. Jerusalém é o lugar de discípulo que suporta a pressão. É por isso que Deus te faz esse convite hoje nesta noite. Rompa o natural. Imerge de cabeça no sobrenatural. Deus está dizendo: eu não estou reconhecendo esse crente que antigamente a doença vinha no corpo e ele dizia: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura, porque eu sei que Ele é o médico dos médicos. Agora você entra nessa naturalidade e fala: não, eu vou morrer, eu tenho que ir atrás de um médico, eu tenho que buscar não sei o quê, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus está dizendo: onde está aquele crente que ainda cria nas coisas espirituais, que sabia que um culto como esse, no início era culto de doutrina, mas ao final poderia se tornar culto de cura e libertação? Deus está dizendo: volta a acreditar no sobrenatural de Deus. Se coloque de pé hoje nesta noite. Quero orar pela sua vida. Quero interceder pela sua vida. Coloque a mão no seu coração. Faltam 4 minutos para terminarmos. Mas eu quero que você saiba que Deus está falando através da sua vida, através da minha vida. O que nós vamos pedir agora é: Senhor, estamos na mesa, queremos que a nossa alma sinta mais perto a sua presença. E eu creio que este ambiente é um ambiente derramado da presença de Deus. Só. Você crê que a presença de Deus já se manifesta aqui nesse lugar? Eu creio. E é por isso que esse louvor, quem vai louvar é a nossa alma. Esse louvor, quem vai cantar é o nosso coração hoje nesta noite. Esse louvor, quem vai cantar é a nossa alma para Deus, porque a nossa alma está gritando isto para Deus. A nossa alma está pedindo isso para Deus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja e me anima.
estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo. Hoje é Getsemane, se quiseres, quero ouvir. Os discípulos quando chegarem a Emaús, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Aí Deus tem a resposta para você hoje nesta noite. Estou contigo, ora não temas, te encoraja, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que eu não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me esconda em tuas asas bem segura, me agasalha em teu manto de ternura, ó, me transportas como vento sobre o mar. É a presença de Deus que está tratando almas hoje nesta noite. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. A presença de Deus controla a ansiedade, a presença de Deus controla a síndrome do pânico, a presença de Deus controla a depressão. Hoje, nesta noite, não me deixe. A minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Percebeu? Que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. É Deus que está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo com o teu poder. Te
nossos corações. Louvado seja o Senhor. Abraça alguém aí que você vai orar por esta pessoa agora. Estamos na mesa da presença de Deus. Encontre alguém aí e ore por esta pessoa. Estamos na mesa da presença. Estamos na mesa da comunhão. E enquanto a igreja está na mesa, a presença de Deus toma conta deste ambiente. Enquanto a mesa está posta, Senhor, estamos juntos aqui orando como igreja. Usa a nossa vida para tratar a vida de alguém. Usa a nossa vida para trazer a presença para a vida de alguém. Ó Deus, estamos reunidos na mesa da tua presença, dizendo que tu faz, que tu opera. Ó Deus, estamos na mesa da tua presença, dizendo que é palpável o que estamos sentindo aqui, a completude da tua presença, e a tua presença trata, e a tua presença revigora, e a tua presença renova. Ó Deus, enche a nossa vida da completude da tua presença. Não deixe nos esquecer quem tu és na nossa vida, o que tu fez com a nossa história. Queremos ser gratos até Jesus voltar, que podemos não ter tudo no mundo, mas temos a presença do Deus que entra em Emaús para resgatar alguém. Queremos sair daqui cheios da completude da tua presença. Seja conosco, nos ajuda, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Ele é lindo e maravilhoso. Quantos aqui nessa noite estão voltando de Emaús para Jerusalém? Diga amém. Amém. Também estou. Deus, Ele é bom. E quem quer